Olá, viva, muito bom dia, bem-vindos para mais um Plano Estratégico. Animados e reunidos já estamos para fazermos então esta análise descontraída dos assuntos da semana. Quem sabe fazemos tudo isso, ou talvez não. A verdade é que a imprevisibilidade é mais aquilo que acontece no plano estratégico, por isso mesmo Raul Ribeiro, Márcio de Matos e hoje Duarte Gouveia como nosso convidado. Muito bom dia, vamos começar, Raul. Bom dia, estimados ouvintes. Olá Márcio, olá Duarte. O Duarte Gouveia é o nosso convidado de hoje, na sua estreia de plano estratégico. Está cheio de vontade de... Imensa vontade de planear. Okay, ótimo. Isto promete. E então, vamos a isso. Vamos começar? Vamos começar. É para isso. Se for para isso, não estou disposto. Raul propôs que comecemos por que tema? Vamos começar, uma vez aproveitando a presença do Duarte, para ele nos falar um pouco da Iniciativa Liberal, porque é um novo partido, mas isso ele explicará melhor que eu. Depois, ao longo do programa, podemos voltar a referir o tema. E esta semana, não sei precisamente se é hoje mesmo, sábado, há um evento com a participação do líder nacional e como o Duarte é uma das principais figuras a nível regional, vai-nos falar um bocadinho disto. E um dos fundadores, acho eu, não é? Não cheguei a ser fundador, foi uma semana de atraso. E por isso já não imperdoável. É verdade. É sempre bom haver partidos hoje em dia que têm fundadores, que a maioria tem afundadores. É a maioria, exatamente isso. Aliás, a Iniciativa Liberal pretende fazer a diferença na forma de lidar com a política, na forma de estar na política e ser um partido deste século e não ser um partido que possa ser confundido com as práticas que já são tão tradicionais e tão nefastas e tão desagradáveis que todos conhecemos e que a realidade regional... E que vamos falar de algumas delas ao longo deste programa, daquelas práticas fantásticas. Continua. Sim, a Iniciativa Liberal é um partido muito recente, começou em outubro, teve a sua fundação a 25 de outubro, a sua convenção fundadora, está ainda a estabelecer as suas regras, os seus núcleos, a sua estrutura, mas o objetivo é ser liberal, ter o liberal no lado social, no lado económico e no lado político e ser reformista, querer ver mudanças a acontecer, experimentar, para que a sociedade possa evoluir rapidamente com a participação de todos e com a vontade das pessoas e a energia das pessoas sem estar preso aos velhos dogmas e às velhas formas de fazer as coisas. Se pudesses partilhar com os nossos ouvintes apenas 3 coisas que achas que distinguem a Iniciativa Liberal do restante espectro partidário existente, o que é que dirias? Três coisas só para... 3 ideias-chave. A primeira ideia seria reformar o sistema político. Há muito para mudar na forma de eleger, na forma de atuar da política e estar na política não na crítica constante, mas na lógica construtiva de gerar consensos. Essa seria uma. A outra seria o liberal do ponto de vista social, que já é algo que tem acontecido bastante nos últimos anos, mas continuar essa senda de querer ter uma sociedade em que o Estado não manda nas pessoas e não diz o que é que deve estar a fazer e à vontade de cada um a se sobrepor na forma de gerir e de organizar e de viver a sua vida da forma que entender. E também o liberal no lado económico, que é no fundo ter a economia do mercado a funcionar sempre que possível, não ter uma lógica muito planeada, mas mais uma lógica orientada à vontade e à iniciativa das pessoas. E são essas as principais características da iniciativa liberal. Focar nas pessoas e sempre, na dúvida, escolher sempre a opção que dá mais liberdade de escolha às pessoas. Então... E jantaradas népias? Em princípio não vai haver jantaradas. E se houver jantaradas, cada um paga o seu. Está bem. Olha, já é um bom princípio. Já não é mau. E cotas? É provável que exista porque é quase obrigatório com cotas e sem jantaradas eu não gosto. Se bem que eu já fui um grande defensor das jantaradas. De todos os partidos terem cotas. Porque ainda milito num partido que, a nível regional, consagrou nos estatutos regionais a inexistência de cotas. Estou a falar do CDS, para quem não sabe, a nível nacional. Atenção que ele disse ainda. Sim, a nível nacional
está previsto o pagamento de cotas, simbólico, é um valor simbólico praticamente. A nível regional há essa especialidade. Define simbólico, é uma curiosidade minha. Como cá na região não são pagas cotas, eu não tenho bem presente qual é o valor atualmente. Na ordem dos 24 euros por ano, mais ou Por menos. ano? Ah, ok. Sim, acho que são 12 euros por Que é ano. meia portanto. dúzia de isso. picas por mês. Portanto, não é nada de especial, mas depois apercebi-me que sou um rapaz ingênuo, não penso nessas coisas. Normalmente apercebi-me que nos partidos que têm pagamento de cotas obrigatório, sempre que há eleições, há depois as chapeladas dos candidatos que vão pagar cotas àqueles que lhes interessa. Porque, na verdade, os partidos E têm a buscar o regra voto. a dizer, quase todos têm, a dizer que quem não paga as cotas ao fim de X anos sai do partido, mas na verdade nunca sai. E, portanto, quando chega a hora das eleições, porque ninguém paga a cota, quando chega a hora, quem quer votos, que pague. E isso, obviamente, é um disparate. Vamos Sim, ver se também nessa matéria se a subverte. iniciativa liberal é inovadora e muda as regras. Sim, porque infelizmente para cada vez que há uma mudança com o objetivo de tornar algo melhor mesmo na dinâmica dos partidos, há sempre quem se lembre, há sempre a chique espertice e a malandrice está sempre 1 ou 2 passos à frente e arranja sempre maneira de subverter. Pronto, isto é um desabafo. um desconsolado. É a tua fase final de CDS. Sim. Sim, dizes tu. Não fui eu que disse, foste tu. Eu não confirmo nem desminto. Bom, Mas bem, então, só para finalizar este tema, onde é que é o evento? O evento vai ser no Café Fortaleza, ali junto à Junta de Freguesia de São Pedro, atrás da Fortaleza do Pico. É um sítio com facilidade de estacionamento, um sítio agradável, boa vista e bom ambiente. Das 6 às 20h30. É entrada livre? Entrada livre, sim. Strip, não há. Quem quiser, nós somos liberais, estás à vontade. Por acaso reparei no cartaz, no vosso cartaz, Se ele tirar a roupa, eu não vou. que tem como símbolo. É uma senhora. É a República. É a República, não é? É os A princípios da República, República. na República Portuguesa costuma ser calorenta e gosta de andar arejada. Se isso servir como cativante para participar no evento, as pessoas liberais fazem o que lhes dá na gana. muito bem. Exatamente. Eu vou ficar à espera que os homens também fiquem assim, calorosos e calorentos e despidos. Achas que é muito? É pedir muito? Não, precisas de um plano estratégico. É mesmo. Eu estou definitivamente no sítio certo. Preciso de um plano Mas estratégico. se calhar é melhor esperar pelo verão, não? Não sei, pá. Olha, a República nunca espera aquilo é de verão, outono, inverno, é nas 4 estações. Ora bem. Obrigado, Duarte, por partilhares connosco estes momentos sobre a iniciativa liberal. Vamos falar agora de pequenas coisas que ocorreram ao longo da semana ou que irão ocorrer, e a Celina vai-nos falar do Lego. Eu vou falar do Lego. Cabe-me a mim falar do Lego. Bom, Sim. pode sim, senhor. Posso falar do Lego. O projeto Lego no meu bairro é um Lego que é um projeto que foi desenvolvido pela Associação Olhte, a associação que tem à sua frente o Hugo Andrade, que é conhecido por toda a gente, e que apresentou ontem, sexta-feira, na Gulbenkian, em Lisboa, o documentário que traduziu o final de 2 a 4 anos de financiamento do projeto ao qual concorreram e que visou a implementação de programas através da arte no bairro da Nazaré e que fizeram com que aquele espaço e aquele bairro ganhassem desde o início da criação da Olhute enquanto associação, mas particularmente neste projeto Lego no meu bairro, ganhasse um conjunto grande de atividades atividades essas que foram sendo registadas e que passam por trabalhos de integração das pessoas que vivem no bairro, trabalhos de educação ambiental, trabalhos de educação pela arte, participação
participação em eventos vários e que se traduziu então na apresentação de um trabalho, um documentário final, documentário esse da autoria do Eduardo Costa, que foi então ontem apresentado na Gulbenkian e que vai agora nas próximas semanas ser trazido à região, visto que a primeira apresentação, claro, como não poderia deixar de ser, foi na Gulbenkian, onde foram todos os trabalhos que foram financiados por aquela instituição ser apresentados relativamente às atividades que desenvolveram nos últimos, agora não sei se é precisar 2 a 4 anos, mas se não estou em erro, nos últimos 2 anos. A Associação Olht já está a trabalhar no bairro da Nazaré e não só, mas o seu foco, ela desenvolveu-se a partir do bairro da Nazaré e a ideia era trazer o teatro e as artes e as atividades desenvolvidas a partir deste foco e fazer com que as sociedades e os habitantes daquele bairro fossem integrados. O Hugo fez um mestrado exatamente neste tipo de teatro e integração social em Lisboa e trouxe esse know-how para a região. Acho que está a correr muito bem e acho que eles estão de parabéns. Acho que o bairro da Nazaré ganhou já uma nova cara, ganhou já um novo ânimo. Aquela iniciativa cultural da PSP não está no programa, está? Não, okay. Saiba, não. A iniciativa cultural da PSP. Não. Foi a Rusga que fizeram. Essa não. Boa, Mas fica só essa referência porque, Okay, e se calhar sim, aqui agora fazendo o paralelo, Raul, a Olht, a Associação Olht, num ambiente social com características que todos nós conhecemos, um bairro social. O bairro social da Nazaré era um bairro altamente estigmatizado, como são a maioria dos bairros sociais. Ainda é um pouco. E neste momento circular no bairro da Nazaré já é uma coisa diferente, já há de facto ali uma série de instituições que fazem uma entrada e saída de pessoas, que tornaram aquele local um local que faz parte da cidade, e estas iniciativas da Olht e particularmente também do Lego no meu bairro, esta desconstrução de egos que há pouco também se falava e a utilização desta palavra Lego enquanto plataforma para construir, desconstruir e fazer de novo e fazer melhor, tem dado os seus frutos e eles estão de facto de parabéns. Muito bem, olha, e aproveito também para Pode mandar dançando. Pode dançando, Não, eu aproveitava para antes de dançar, que é a diferença, vou mandar um abraço para o nosso amigo Duarte Caldeira Ferreira, para poderoso da Junta de São Martim, que tem sabido apoiar bastante a Associação Olht. Um abraço, Duarte, continua. E agora sim, isso é uma pequena nota só, o grupo Dançando com a Diferença vai continuar a prestigiar a região e internacionalizar o nome do grupo, que tem sido brilhantemente dirigido pelo Henrique Amoedo, desta feita em Goiás, no Brasil. E parabéns para eles e que tudo corra pelo melhor. É um processo de internacionalização também, embora já vem de algum tempo. De alguns anos, mas eu diria sempre... que é o regresso da casa do diretor artístico, que é o Henrique Amoedo e é também... São excelentes embaixadores da Madeira. E aliás, o Brasil é também agora está numa fase difícil, como nós sabemos, mas é um país de referência no que diz respeito também à integração a fase pela difícil dança. É mais ali para os mariscos e para Quem? Nada. Para os triplex. Mas com observação raríssima. Raríssima. É verdade, essa é muito rara. Continuando na música, homenagem a Max, que decorreu na semana que passou, e não quer demais lembrar essa grande figura, das maiores figuras da nossa música e da nossa cultura. Ele cantava. E encantava. Mas qual é o Max? Eu pensava que vocês estavam a falar do Max, o cãozinho da série Max. Não. Ah, Estamos a falar desse porto-santense madeirense Camacheiro, que cantou o Porto Santo, que cantou a Madeira, que cantou Madeira, Porto Santo e sempre muito bem, e o reconhecimento tardou, porque durante muito tempo ele... Cá não lhe era dado o devido valor, teve que fazer inúmeras digressões até em navios de cruzeiro para ganhar o seu sustento. Até nos Estados Unidos teve numa série televisiva na altura, não sei se era o The Tonight Show, mas era uma série assim do tipo, e foi um sucesso. Foi. E ele fazia imitações, mas curiosamente não percebia
nada de inglês. Pois não, é E imitar então, o Armstrong. O Louis Armstrong, mas ele não sabia, então fazia aquele. E. Mas era um sucesso na mesma. Era um sucesso na mesma. Madeirense que E- é desenrascado. Também a nível de Portugal, durante muito tempo também não lhe foi dado o devido valor, era visto como o velhão da Madeira. Até na Madeira era visto como a Vilha da Madeira. Pois, era a velha da Ponta de Sol, a mula da cooperativa, que um dia que queiram, eu gosto muito de fazer a mula da cooperativa, isto dito assim só pessimamente, não era isso que eu queria dizer. Qual é a parte que gostas mais de ferrar? Eu gosto mais de fazer a velhota do que o Dá um bêbado. pouco de mula, só para. Vem aí o Dá um carnaval, pouco- quem um sabe, pouco de mula. quem sabe uma Então, performance. a mula é o Brasil é a mula é o Brasil é as duas coisas. Já chega, não? Chega, Não, chega, é que chega, depois porque começa está um a dizer- bocadinho alcoolizado, isto não? tem a parte do. Pois essa é. parte. Essa parte faz melhor que eu, pá. Não, Acabaste de fazer. Eu queria ver como é que fazes. eu sabia. Muito Ok. bem, muito bem. Estivemos aí um momento performativo. Senhores ouvintes, não Sim, estão senhora. no canal errado. Não estão. Não, no programa errado. Mas olha, Raul, vem aí o carnaval, quem sabe uma performance num espaço ou num palco a norte, quiçá, Santana está Sim, ao uma mistura rubro de nessa strip altura. com mula é capaz de ser Pode ser. interessante. Quanto, Só se for mula velha. quanto às homenagens, de facto acontece muito isso e acontece atualmente também. Não deve ser problema único dos meios artísticos e culturais, mas a verdade é que as sociedades, os cidadãos contemporâneos de quem vai fazendo obra e que depois fica para a história, quase sempre, reza a história, não têm um grande apreço e não são pessoas demasiado acarinhadas. Só mais tarde é que as coisas começam a É acontecer. curioso que a amnésia madeirense para com os seus grandes é inesgotável. E se fosse a repescar aquelas figuras do século XIX e XX que de facto foram marcantes e importantes, atrevo-me a dizer que o comum cidadão não saberá indicar 3. É possível, é bem possível que sim. Mas isso é lamentável. Olha, vamos falar agora de um dos casos desta semana, que foi o Chevelhópolis Gate. Duarte, tu acompanhaste o Acompanhei. Chevelhópolis Gate. Sim, eu acho que os termos chavelha é capaz de ser daqueles termos que, quando chamado pelos próprios, calha sempre bem, mas quando é pelos de fora não é nada aceitável. Como quase todas as alcunhas localizadas. Eu gosto, podem-me chamar a alcunha de São Jorge, que eu não me importo. Mas é. Qual é? Caiado. Pô, mas essa não é especialmente Há viltante. ofensiva. Agora, Broquilha, Broquilha, por já exemplo, para já quem é do Porto da Cruz. Lanche, Profeta. Ele disse caiado com um ar coloquial e os outros com um ar depreciativo, não sei se repararam. Mas sabe porquê O tom caiado? Caiado porque no século Não, XIX disse caiado com ar usavam roupas brancas. Era. É bonito. pureza imaculada. E Agora, os outros se for a já explicar tá. porque é que é lancha ou chavelho ou alguma coisa, Chavelha na origem até não tem mal nenhum, que era uma embarcação. Portanto, não tem nada de mal. Como lancha, que chamam, em algumas zonas da Madeira, chamam aos funchalenses lanchas, porque era quando iam à Ribeira Brava, essencialmente foi onde surgiu, iam de lancha até lá. O lanchas da cidade. É verdade. E o Duarte Gouveia vai explicar-nos então esta Chevelhópolis. Que é um Chevelhópolis termo ou novo, Chevelhópolis? né? Chevelhópolis ou whatever. Para quem não acompanhou de Cabra de Lobos, não é verdade? Pois. É a referência de uma iniciativa aqui, sendo de uma entidade oficial, haver uma referência ou um termo assim pode ser um pedacinho mais chato. Mas eu acho que esta não me parece assim de uma grande polémica. Foi mais um soundbite. Pois, Mais foi. um soundbite. Tem o seu quê de humor. Tem o seu Sim. quê de humor. é material, se fosse no povo, Sim, o povo livre. escapava. Escapava. Para enquadrar quem não esteve com atenção a este pormenor, quem não acompanhou, a Câmara Municipal do Funchal emitiu um boletim, colocou à venda uma brochura, um livro
turístico. Para os turistas está escrito em inglês. Há uma versão portuguesa também, não há? Acho que deve ser bilingue. Que é suposto ser cool, ser jovem, com uma linguagem engraçada, humorística, desempoeirada. Só que isso, quando entra por certos caminhos, deixa de ser engraçado e passa a ser ofensivo até. Eu, para começar, para uma coisa que é maioritariamente para ser lida em língua inglesa, Chevelhópolis não tem piada nenhuma. Poderia ter para portugueses, porque usamos a designação, e o inglês apanha com L e H de seguida, nem sequer sabe pronunciar Chevelhópolis. E depois, o pior é certas passagens que em inglês muito bem escrito, sem dúvida, alude aos chavelhas como pessoas que bebem poncha todos os dias, que defendem as suas casas com unhas e dentes, e entre outras coisas assim pouco agradáveis, parece que são uns bastante primitivas. Sim, parece que são uma cambada de primitivos, e isso naturalmente caiu mal. E depois outra coisa que eu achei disparatado, que é relativamente ao Caniçal, o miminho de dizer para aqueles turistas xenófobos, não deixem de visitar o nosso cantão ariano. E isso acho que de um disparate. Não tem piada. Não tem piada. E vocês que são homens do humor. Se tivesse piada, eu até concedia. Mas é pior, é suposto ter e não tem. E quando isso acontece é confrangedor. Mas deixemos isso e esperemos que as exigências para que seja retirado antes que haja uma manifestação. Márcio, explica aí à gente que o nosso conterrâneo tolentino Mendonça vai orientar o retiro do Papa. Explica isso. Para explicar? Explica-se. Explica. É assim, todos os anos, por altura da Quaresma, Sua Santidade faz um retiro. E geralmente, pelo menos ultimamente, têm sido convidados os grandes teólogos, os grandes nomes, o pregador oficial do Papa, que é um franciscano, italiano, na sua maior parte são italianos, e coube a grande honra de orientar o retiro do Papa, ou seja, é aquele que dá instruções ao Papa. O Papa fica sentado junto com os outros cardeais e o padre dá instruções de como deve fazer a sua reflexão, como deve proceder, e quem vai estar a dar conselhos à sua santidade é o nosso padre Tolentino, o que é uma grande honra. Verdade, padre, poeta, exatamente, professor, poeta, grande vulto da cultura madeirense, outro daqueles nomes que daqui a uns anos já agora, eu acho que o Tolentino já agora. Sim, não, mas eu digo, daqui a uns anos, quando já tiver só a sua obra e não a pessoa, seria interessante que as pessoas se recordassem dele e que não o esquecessem, como acontece com tantos outros. Fica o repto é para que já leiam alguma coisa da obra do padre Tolentino Mendonça ou do escritor Tolentino Mendonça. Mas não é para mudarem o nome do aeroporto, que isso é para ficar Cristiano Ronaldo. Olha, aí está uma sugestão. Aí estava um nome também engraçado para. E o novo hospital também, não é? Mas agora já não vale. O novo hospital também é o hospital Cristiano Ronaldo, bem dizer. Hospital Central Desmentido de Ramos. Também ficava bonito. Mas só para esta questão do Tolentino, só para concluir, nós estamos mal servidos em termos de hierarquia eclesiástica. Nós temos o Tolentino neste momento a ser o orientador papal, e temos também outras figuras de grandes madeirenses. Desculpa lá, eu estou a imaginar o padre Gisele é o orientador papala. Pronto, vamos concluir. Não, mas há esperança que de reflexão possa surgir uma boa indicação para o futuro da nossa diocese. Ou isso, ou então um melhor futuro demográfico para a Madeira. Porque, se me permitem uma segunda chega, no caso do padre Gisele, não houve retiro. Pois não. Retiro ou não retiro? Não retiro.
repetir. Duarte está inspirado. O Duarte não, é eu. sim, Raul. Ok. Duarte, alguma coisa a dizer sobre este assunto? Não, Sobre acho- o retirar. A satisfação de ver um madeirense estar num cargo importante. Nós temos tido muitos portugueses em cargos importantes nos últimos anos. Este é, neste caso, um madeirense também a se juntar a figuras de relevo, neste caso da cultura. Quase tivemos um Papa madeirense. Foi Quase. por pouco. O Dom Clemente Gouveia. Foi o único cardeal madeirense. Outro que ninguém se lembra. Nem o nome de uma rua tem. Mas como nós somos muito ouvidos em Santana, as pessoas gostam de ouvir falar nisto, fala um bocadinho. Não, em São Jorge ele tem rua. Aqui no Funchal é que não tem. Mas acho que uma figura do relevo do cardeal Dom Teodósio Clemente Gouveia foi o primeiro cardeal madeirense. Foi o primeiro homem na hierarquia da igreja a permitir a entrada de negros num seminário. A criação de padres negros, que na altura era um escândalo. E foi considerado um dos grandes educadores da África portuguesa, porque criou escolas, tinha uma paixão por escolas, e é uma figura completamente esquecida e que tem escritos, tem escritos interessantes, tem os seus diários que são muito ricos em termos de experiência, e que teve quase a ser eleito no conclave que elegeu João XXIII. Na altura já estava doente, era um dos candidatos fortes, acabou por não ser eleito precisamente por manifestar essa. Mas há relatos por aí, alguns publicados do secretário. O secretário do Dom Teodósio Clemente Gouveia no conclave foi o Dom Maurílio, que foi depois arcebispo de Évora. E é engraçado que é uma das figuras que também tornou possível a realização. Foi um dos signatários da primeira petição do Concílio Vaticano II. É uma figura de relevo na história da Igreja. Na história da Madeira não se fala. É o tal drama das figuras esquecidas. Pois é. Olha, Mas o nome de uma rua na capital, no Funchal, não seria uma ideia desprovida. Aí fica a dica também, se calhar, de que maneira é que poderíamos nós pensar trazer a lume, reativar, não é? Estes nomes que são considerados, que estão sim, e se esquecidos. calhar há várias ruas que já não fazem sentido de existir. O PNR, por exemplo, quer alterar nomes de ruas como a Rua das Pretas, Rua da Mouraria, entre outros. O PNR anda a caça. Eles agora têm uma parceria com o pessoal da Uber. É cada Madeira. É Madeira Uber Alles. Está bem. Está bem. Ora, vamos para a política. Sim, política. Tanto mais que temos Vamos aqui. para a política com uma provocaçãozinha aqui ao Duarte, nosso amigo vamos Duarte. lá. Vamos a isso. Para nos falar um pouco de como veio as eleições. Já não foi nesta semana, estamos no pós-parte das eleições Eu do com medo PS. que ele dissesse pós-coito. Ops. Não foi bem. Não foi bem. Bem, é uma forma de coito à retaguarda. Esta foi forte. Duarte, como é que viste as eleições no PS e principalmente Estás a ver como conseguimos baixar mais? Exatamente, o nível. Como é que vês Eu estou a ouvir. a nova conjuntura e as várias reações? Ora, tendo eu saído do PS há 2 anos e meio, quando o presidente, agora ex-presidente, foi eleito, ver o ciclo... Aquele que foi para a ilha de Santa Helena. Sim. Ok. Ver o ciclo agora completo e a forma como aconteceu esta eleição e toda a polémica interna, todo o nível baixo, foi mau, foi recordar momentos que eu não quero repetir e que infelizmente continuam a repetir-se neste partido, também noutros, mas neste em particular, pela sua ambição e responsabilidade. Parece-me particularmente grave que continue a ser assim. E a ver, vamos o que vai acontecer no futuro, se mudam as práticas, E já mas a agora, esperança não é muito. Quanto ao processo, como é que olhas para isto? Achas que aquele velho ditado maquiavélico, os fins justificam os meios, é aplicável ou nem por isso? Sabes, para mim foi muito curioso estar a ver as pessoas a discutir o regulamento eleitoral, porque eu olhava para aquele regulamento e lembrava-me de coisas que eu próprio tinha escrito, sabes? E é muito curioso. Sobretudo porque uma das regras que lá estava na versão de 2010 do regulamento, onde eu estive a última vez com responsabilidades nessa matéria, dizia explicitamente que não havia suplentes, ou seja, os suplentes eram facultativos.
exatamente para permitir que as pessoas pudessem ter listas mesmo incompletas, ou seja, não ser necessário, não dificultar a democracia, permitir que a democracia pudesse acontecer. Lubrificar a democracia. Pois, e reparem um cenário um bocadinho estranho, que é o resultado na presidência 43-57, ou por aí, e nos delegados é 33-66, ou seja, uma diferença brutal, e por causa exatamente dos problemas que se introduzem nas regras para condicionar o resultado eleitoral. É uma tristeza que isso assim aconteça e acho que é uma prática que tem que mudar. E tu acreditas que neste momento Carlos Pereira, entre viagens, é tipo para impugnar isto? Ele tem estado calado, surpreendentemente. Não é de todo a sua forma normal de estar. Eu espero para ver o que é que vai acontecer. Ou será que vamos ter Jaime Leandro a lhe orientar o retiro? Não. Ele anda mais chateado que a Coca. Eu penso que o Carlos Pereira, infelizmente, ainda vai destruir um pouco mais o PS. E não vai ficar por aqui. Bem, ele voltou à Assembleia da República. Sim, logo, presumo que o papel destrutivo tenha continuado ou irá continuar nos próximos dias. Enfim. Ora bem, falando de destruições, já aflorámos o tema na semana passada, mas a turbulência democrata cristã continua, com uma sucessão que isto pouco não é da Igreja do Monte, isto tem democrata cristã, mas não é. Para quem foi acompanhando em dias sucessivos a imprensa, um dia dizia que os estatutos e os regulamentos do partido davam razão a A, e no dia seguinte dizia que não, que davam razão a B, e no dia a seguir voltava a dizer que afinal era A. Porquê é que isto é estranho? Porque a direção do CDS Madeira e também, no fundo, a direção nacional, pelos vistos, alinha pelo mesmo diapasão, mas o partido a nível regional já não é de agora, mas tem-se agravado, recorre aos estatutos regionais ou nacionais, ou ainda há questão, uma linha que é tudo o que é omisso é decidido em Conselho Regional. Portanto, vai ao que mais lhe interessa. Quando lhe interessa ir buscar uma linha, mesmo truncada e descontextualizada, dos estatutos nacionais, vai lá e usa. Depois, quando interessa o regional, não, que os estatutos regionais dizem isto. Não é em relação a este órgão, mas tudo bem, mas a gente usa, tira daqui, mete no comunicado e está a andar. E quando... Tá bem, ok, não, fiquei um pouco assustado, disseste, tira daqui e mete no comunicado. Sim, mas acaba por ser isso. E é assim que se anda. E depois, os órgãos nacionais caucionam este tipo de comportamento e não prevejo nada de bom no futuro próximo. Há de haver um congresso, provavelmente um congresso antecipado, e se o PS teve a COC, a comissão organizadora do congresso, o CDS há de ter a comissão... Posso dar uma opinião leiga, não militante? Palhaçada. Não, mas o CDS vai ter a comissão... Já está previsto para março, não é verdade? Sim, mas com isto tudo se calhar antecipam. Desculpa, mas... Vão fazer a comissão avaliadora do congresso antecipado, que é a CACA. Muito bem, vão fazer CACA antes, talvez durante e também depois, ou quem sabe não. Não, vai continuar, não é? Não. Mas para quem quiser saber um pouco mais, pode no JM. Ver o Polvo amanhã. Não, no JM de hoje. Não. O Polvo. Pode ver o Polvo amanhã. O Polvo é uma boa deixa para o tema que vamos falar já a seguir. Polvo é especial. No meu artigo de opinião hoje no JM debruço-me exaustivamente sobre este tema do CDS. CDS. E vou tentar não sair de casa para preservar a minha integridade física. Passando então para o que o Polvo Livre, e quem ainda não sabe o que é o Polvo Livre, nem me vou chatear a explicar porque isso é inadmissível. Cimeira Madeira Açores vai ser o tema único e de dedicação exclusiva do Polvo Livre de amanhã. Com os temas paralelos, a aflorar aqui e ali. Não vamos levantar a pontinha do véu. Eu não levanto ponta nenhuma. Não, está bem. Falo por ti. Caríssimos, estás hoje agora particularmente. Cimeira Madeira Açores, parece que
E a máquina do café variou. É verdade, é Agora verdade. imagina. Está difícil, ninguém tem café. No coffee. Para além Patrões, dos passeios ouvinos. No coffee, no funny. Pois. para além dos passeios de teleférico e descidas de carrinho de cestos e Visitas a museus. visitas a museus E ponchas, muita e poncha. ponchas, o que é Tenho para mim o que é que lhes pareceu que Que saiu a maior daqui? parte dos acordos foi firmado ali no balcão da poncha. Olha, pela parte que me toca eu não consegui perceber. Eu estive a tentar ler e reler a notícia quais é que eram os tais acordos. Eu ouvi falar em 10, mais à frente ouvi falar em 8 e não percebi afinal o que é que, Não sei, o que é mas que falava. pelo meio há muito plano estratégico. Ah. Ouvi dizer, Plano há estratégico. um minduim estratégico. Há muito uma das coisas que está prevista é o secretário Humberto Vasconcelos vai passar uma temporada nos Açores para implementar o plano estratégico de internacionalização do ananás. PEIDA é a sigla. E aqueles, Plano estratégico de internacionalização aqueles do ananás. despertadores que são ao mesmo tempo fertilizadores. Como é que- não, sim. Isso é na área das Há universidades. outro, Ah. A há outro Universidade da plano. Madeira Aham. e a Universidade dos Açores vão ter um projeto comum na área da genética. Isto foi falado nestes dias. No fundo, vão tentar criar um animal que acorda Híbrido. que acorda as pessoas de manhã E a do a Bocampo à tarde. cantar com leitinho fresco. Portanto, é misturar um galo com uma vaca. É a vaca galo. O que soa pessimamente. Soa muito mal, soa de facto. Mas é o vaca galo. É de facto. Vai ser É um dos bonito. pro- E pode adubar à tarde. Exatamente. Aduba. Exatamente. Não sei, Duarte. Mas isto, brincadeiras à parte, é que só mesmo brincando, que eu acabo por não perceber mesmo o que é que. O que é que aconteceu? Fica abaixo das Aconteceu. expectativas. O que é que aconteceu? Eu não percebi. Vou Ninguém- dizer o que eu gostava que tivesse acontecido. O que eu gostava Ok. que tivesse acontecido é que tivesse havido conversas sérias sobre a companhia aérea que poderia resolver problemas de transporte, A SATA. aumentando a concorrência, aumentando alegações para pontos estratégicos na Europa, fazendo que este fosse um destino Mas mais falaram de procurado. cabos submarinos. Cabos submarinos também é importante, muito importante. importante, porque a redundância no acesso à internet é muito relevante. Ficar sem acesso É é complicado. um risco que pode nos acontecer. E além do mais, a linha de acesso direto aos Açores e a ligação aos Estados Unidos permite também um acesso mais rápido na informação ao sítio onde existe mais dados, neste momento onde se consultam mais informação, que é nos Estados Unidos. Portanto, eu acho que esse é um investimento que Em faz termos sentido. de custos, faz sentido? Ora, hoje falavam em 15 milhões para esse projeto, o que comparando com outros... Com a Marina do Lugar de Baixo, por Por exemplo. exemplo, Também foi debaixo d'água. mas tem que dizer o seguinte: é que este é um projeto de interesse nacional, não é um projeto apenas De interesse regional, nacional. e, portanto não deveria ser suportado pelo orçamento regional. Nem mais. Exatamente. Esta tentativa de aproximação, afinal, se quisermos resumir esta Mas vinda. se é para aproximar, já não quero. Gosto da minha latitude. Sim, não é uma aproximação. É sempre bom depois de tantos anos de costas voltadas. Haver esta proximidade, esta troca de ideias, estas jantaradas, Estes afagos. copos. É sempre bom. Para além daquilo que transparece, era bom ver concretamente Estas questões projetos comuns trabalhadas. como estes. Foram falados, o cabo submarino foi falado. Sim. A companhia aérea foi falado e claro, mais uma vez também se falou em ligações ferry. Já me parece uma tara para tudo e por nada, quer dizer, tal ligações ferry. Pois. Os Açores são muito bons nessa matéria porque conseguem ter um serviço regular de ligação marítima entre as 9 ilhas, o que deveria de ser pelo menos estudado pelo governo madeirense. E promovem o turismo interno a preços Exatamente. muito acessíveis. Os Açores é um dos locais preferidos a nível nacional para luas de mel. Pois. Normalmente os que gostam mais é da São as termas, tem Não, água não, quentinha, é aquele borbulha. gostam mais Borbulha. é da terceira. E os cozidos. Ai, os cozidos, aquelas fumarolas, pá. As fumarolas, é óbvio que querem aquilo para a lua de mel, o que é que querias? É fumarolas, é bolinhas, água quentinha e cheira a enxofre, que és melhor.
Isso já lembra o demo. Não, mas pegando aqui na questão do turismo, da promoção do turismo interilhas, eu acho espantoso. Ainda esta semana li que a economia porto-santense está estagnada neste mês de janeiro. Porque será? Porque será. Não há nenhum tipo de ponto de parte dos conceitos óbvios e necessários de um certo estatuto de dupla insularidade. Seria interessante que houvesse também uma facilidade para os residentes na Ilha da Madeira poderem visitar a Ilha do Porto Santo a muito menor custo de transporte marítimo ou aéreo, porque isso iria, de certeza absoluta, criar um boost na economia da Ilha do Porto Santo. Bom, verdade, agora, temos que dizer quem que faz período... boost é aquele senhor do Canicel, que é escultura. faz boost, é verdade. Mas, Márcio, até já existe, fora da época de Fora da praia, época há o subsídio de mobilidade. Sim. e por acaso tem funcionado bem. Não, mas À parte agora progressiva. acho que há outro tipo de. Eu tenho sempre um certo receio de ver uma ligação marítima dependente de um só operador. Sim. Mas nós estamos a pôr a perspectiva na Madeira, mas eu acho mais importante ainda pôr a perspectiva de quem vive no Porto Santo. Pois. Que é quem está no Porto Santo e Mas- que de repente fica limitado apenas ao transporte aéreo, com constrangimentos de vagas que são complicadas e que Aliás, quer eu tenho- transportar material que não pode. Eu tenho uma aversão a questões- monopólios, Exatamente. mesmo quando do Estado. E a a questão própria- da empresa de eletricidade é outra que qualquer dia. É que queixamos, de vez em quando também nos queixamos, e eu queixo-me bastante disso, que continua a não haver uma estratégia para o turismo, mas no Porto Santo então é assustador nesse aspecto. A estratégia para o turismo no Porto Santo claramente foi delineada por pessoas que continuam a ver o Porto Santo como um quintal dos madeirenses. Eu em tempos fiz as contas de qual era o número de turistas que era necessário ter no Porto Santo para como poder ter o campo de golfe a pagar-se a si próprio. E era preciso 1 milhão, o que é uma brutalidade. E, enfim, parece que quem fez aquelas contas estava mais a pensar nas suas férias do que propriamente na situação económica sustentável. É um pouco. Volto à vaca fria. A Marina do Lugar de Baixo, que até hoje ainda não percebi porque que alguém alguma vez se aventurou a pensar que seria necessária. Seria. Eu conheço uma pessoa com bastantes conhecimentos nessa área de marinas. Tem um barco. Não, não, porque trabalha no ramo trabalha no ramo e percebe. E essa pessoa contou-me em tempos que já tinha há alguns anos apresentado essa ideia de construir uma marina no lugar de baixo, mas era exatamente na ponta oposta. Por causa das entre correntes os dois túneis. Mas porquê? Exatamente na outra Seria rentável? porque pelos vistos sim seria e não tinha nenhum em princípio não teria problemas como teve se fosse construída na ponta oposta. Questão de ponta. E foi ignorado e fizeram. Era uma questão. Agora, mas o processo foi todo ele Messi. Sim, E já devia que ter falamos- sido CR7. Já que falamos de marinas, deixa-me só dizer mais uma coisa que me parece interessante, que é, neste momento, a Marina do Funchal, depois das obras que foram feitas e da ondulação que anda para cá e para lá, neste momento está nos limites da ondulação que é suposto ser aceitável para uma marina. E se isso corresponder a estragos, obviamente que existem custos adicionais. Uma palavrinha agora para os engenheiros que pensaram neste novo porto da costagem. Ricochete. Já ouviram falar de ricochete? Pois. E agora parece que para resolver este problema vamos aumentar novamente o porto. Isso Que já é uma prioridade agora. que já passou uma prioridade de repente. De 500 metros, não é? Não, Eu suspeito acho que nem se aquilo tanto. for bem cumprido, ainda vai dar para o Albuquerque poder voltar a falar do projeto do Tuco. É bom Capaz. num certo sentido. É que eu acho que já estamos a fazer quase como Veneza lá na Laguna. Mas Ali também uma muralha parece que toda há à aqui volta. uma- Subir o nível das águas, nós estamos salvaguardados. Já temos ali a pontinha, está para aquilo tudo. E para já soa mal e parece-me mais uma tara, uma perversão. Agora começarem a falar em aumentar a pontinha.
Não é? Volta e meia agora vem assim, vamos aumentar a pontinha. Há produtos muito, muito jeitosos nas farmácias, deixem lá. Estás a olhar para mim com essa cara, pá. Avançamos. Avançamos. Gajo tem arte, quem usa pomada. Avançamos agora para que dossiê? Para que dossiê? Nós temos. Temos alguns temas. O próximo partido a estar na berra provavelmente será o Bloco de Esquerda. Temos. Não é normal nos partidos mais à esquerda haver estas disputas. O candidato geralmente é único. Exatamente. Mas neste caso tudo indica que vão haver duas listas, uma de Roberto Almada e outra de Paulino, que eu nunca sei se é a Assunção. É a Ascensão. É a Cristo. Ascensão. Pensa na ascensão meteórica do Paulinho. Exatamente. A ascensão meteórica. E é engraçado que o Paulinho apresentou a sua candidatura com uma expressão muito original. Não é nada original, foi o Bernardo Trindade que a inventou, que são os partidos não são sociedades unipessoais. Pois muito bem, acho que é engraçado começar ali a parafrasear os políticos do sector, do mesmo sector, em termos de esquerda-direita, se bem que esta dicotomia está cada vez mais ultrapassada. Sim, mas ele partiu logo ao ataque. Mas seria interessante ver alguma coisa original. Isto de andar a citar ou parafrasear, neste caso, o Bernardo Trindade. Aliás, só mostra que o jovem é eclético, porque também julgo que foi quando foi eleito deputado à Assembleia da República, no seu primeiro discurso situa o Papa Francisco, que tem tudo a ver com o Bloco de Esquerda. Exatamente. Que até... Aliás, foi aí que as gêmeas Mortágua saíram muito depressa com uma indisposição ligeira. E não se puseram a dizer o Papa Francisco também tinha dois pais. Não. Duarte, e tu que achas sobre o assunto? Eu acho que é uma novidade para o Bloco de Esquerda. Quando as coisas são novidades, podem correr mal com mais frequência. Vamos ver. Gosto dessa. Espera. Essa eu tenho de fixar. Quando são novidades, podem correr mal com mais frequência. É verdade. Acaba por ser também porque não é comum. Podemos também sempre linkar aquela parte da pluralidade de ideias e de pensar dentro de um próprio partido. Talvez, mas eu acho que no caso do Bloco de Esquerda não será tanto isso, será mesmo a personalidade das pessoas e se calhar uma vontade de mudança e estratégias internas até com algumas ramificações a Lisboa que podem estar ali a fazer o peso mais forte. E aqui, mas curioso que eu tenho um pressentimento que um Bloco de Esquerda sob a liderança do Paulinho Ascensão será mais sociedade unipessoal que sob a direção do Almada. Penso. Não sei porque o rapaz é assim. Quer-me parecer que é dado às luzes da ribalta. Sim, também tem essa. O que de per si não é mau. Não é mau, mas não seria. Não seria mau se ele não tivesse começado por invocar a necessidade de não ter partidos que se comportam como sociedades unipessoais. A ver, vamos o que é que o futuro nos reserva. Estamos com 47 minutos de plano estratégico. Só temos 13. Ainda temos aqui algumas estratégias para abordar. Por isso, avancemos, Raul. Sim, senhor. Então vamos falar do PDM do Funchal, que foi outro tema que marcou a semana. E eu gostava que alguém me explicasse. Eu tenho tido conversa, porque tenho várias vezes conversas sobre estes temas com o meu pai e não normalmente, mas por vezes temos posições bastante distintas. E ele dizia-me há dias: estás a ver, lá estão estes gajos da Câmara a empatar esta história do hospital, com não leste. Andam a empatar isto, mas depois depois mandei-lhe outra notícia, leia esta, parece que afinal não é bem assim, de acordo com o que diz o vereador do Pelouro na Câmara, mas depois diz-me ali com razão, mas
como é que se sabe quem é que está a falar a verdade nisto? Pois. Quem lê, como é que fica? O que é que vocês acham disto? Fica É que a mim se que eu calhar. estamos já a saber, é tanta a veemência com que ambas as partes defendem os seus argumentos que eu fico sem saber onde é que está a razão, ou se ninguém tem razão, ou se ambos a têm. Duarte, Eu estou um pouco a leste Ninguém neste ajuda, tema. Não, ninguém parece-me... me Não, mas eu ilumina. Parece tenho que uma o governo teoria. tem a possibilidade de sobrepor e de suspender o PDM querendo quando tem motivos para isso. Eu acho que a mentira, ou neste caso o expediente político, é melhor dizer expediente político, mentira, não há, ninguém mente. Inverdade. Em verdade, no meio político, costuma estar repartido um pouco pelos lados, não é só num dos lados. Agora, o que eu acho curioso é que ouvimos os lados opostos da questão, mas não aparece ninguém, um técnico, alguém que perceba da matéria e que diga: não, meus senhores, o que se passa é isto. Nós estamos habituados agora, no nosso dia-a-dia, a ouvir aquele extremar de posições de um lado e do outro. E faz-nos falta alguém com uma certa isenção que chegue e diga: o que se passa é isto. Já senti isso relativamente à história da Ponte Nova. Exatamente. Todos que de um lado e do outro dizem: não, eu é que tenho razão por isto e por isto. E os argumentos são válidos. Mas depois do outro lado também. Do outro lado também. E parece-lhes que acreditam na veracidade desta, ou se é uma teoria da conspiração, de que o António Costa está propositadamente a obstaculizar o novo hospital. Não. Ou é mais uma vez o inimigo externo? É a vontade de ter uma boa desculpa, sim. Acho que sim. Eu acho que neste momento um dos principais entraves deve ser, porque é o mais lógico, a questão do financiamento. A questão do financiamento, se está ou não resolvida no Orçamento de Estado, ainda não percebi. Não está. Ou seja, existe um compromisso, mas não existe valor. Não e, portanto, existe um valor. Sim. Agora, o passo que foi dado nesta semana de querer avançar, aparentemente sozinho, para o investimento no Banco Europeu de Investimentos, daquele montante. A reunião que é um montante com o vice-presidente. É um montante que está aprovado no Orçamento Regional, mas é um montante muito significativo e isto faz lembrar aqueles velhos tempos terríveis em que o Primeiro-Ministro era o Cavaco Silva e a Ministra das Finanças, a Manuela Ferreira Leite, em que... De boa memória. Não, de péssima memória. Pois é. em que diziam: ok, nós não vamos ter transferências, vamos cortar aqui os apoios, mas vocês peçam um empréstimo e que nós damos um aval. Ora, com a lei de finanças regionais tal como está, não há aval para ninguém. E, portanto, esta loucura de querer pedir empréstimos, que é uma loucura que já conhecemos. Lembram-se dos 6.300 milhões de dívida que foi o início deste descalabro. Não. E os banquis? E os banquis? Agora, Que andamos todos a pagar. uma coisa, uma infraestrutura tão necessária como um hospital, acho obsceno, volto à vaca fria, acho obsceno gastar-se mais de 100 mil euros num projeto falhado como o da Marina do Lugar de Baixo. Desculpa, disse 100 mil. 100 mil foi só aquela esquina lá da ponta. Mais de 100 milhões. Naquela 120, não foi? A volta disso? 160, 180? Já nem sei. É muito mais. É muito mais. Não. Mas gastar-se isso tudo e estar o futuro próximo da região completamente inquinado por más decisões. Sim. O hospital é claramente um projeto que tem que ter apoio nacional, existe o compromisso político de haver esse apoio e eu acho que esse apoio vai existir porque obviamente é uma necessidade. Este hospital já tem um tempo de vida bastante longo e é preciso modernizar com novos espaços e novas formas de organizar os hospitais. Por amor de Deus, que não faltam os medicamentos, que eu já estou farto de ouvir mas e de no ler. entanto, o vice-presidente acha que a saúde está extraordinária, não é? Já tem uma semana e um dia. Isso foi outra coisa que me impressionou. E esta semana não deixou de demonstrar o quão enganado estava, tal como quando citou Kennedy e quis dizer que era o Mandela, agora diz que a saúde está fantástica e afinal enganou-se. Voltamos a ter problemas com falta de medicamentos e estamos... A sua saúde provavelmente estará fantástica. Ou então, dos restantes cidadãos. ou eu então não sei. aquela declaração foi feita com falta de medicamentos. Olha esta perspectiva.
Muito interessante. Sim, senhor, gostei dessa. Muito bem. Sim, Estamos na reta final. Estamos na Temos ainda reta, alguns pontos alguns para minutos. falar. Quase escolhes. Bem, só para referir que o ex-secretário regional Rui Adriano está atrapalhado, está com os sarilhos por aí, mas não sei qual deles, qual dos Rui Adrianos é que está com sarilhos, porque houve o que pagou e o que recebeu. E é o mesmo, não sei se é o mesmo, acho que é. Acho que é. O Rui Adriano pagou-se a si próprio durante vários meses. Mas é bonito. É bonito. Não, é bonito. É bonito. É um gesto de solidariedade própria. autoconsolação. Autoafagamento. Bom, se calhar agora, Raul, se calhar darmos aí uma notinha para o Super Nanny, que tanto tem agitado a sociedade ao longo das últimas 2 semanas, com essa informação de que o programa da manhã não vai acontecer. Foi suspenso. Foi suspenso. Por ordem do Tribunal? Não. A suspensão foi decisão da SIC. O Tribunal tinha decidido ocultar a identidade das crianças e dos pais. Por meio de destrução da voz e do rosto. Eu gosto sempre daqueles programas com destrução da voz. Não, pessoas roucas que usam. Não. Só aqui. Mas ele chegou só perto de mim, agarrou-me na cabeça. Duarte. Eu não cheguei a ver o programa. Não cheguei a ver. Vi a polémica. E acho que, em relação ao assunto, as crianças merecem cuidados especiais e proteção especial e não devemos estar a criar problemas, até porque hoje em dia o que vai para a publicação na televisão, na rádio ou na internet tem memória futura e nunca se perde para o futuro. E, portanto, as referências a crianças e as imagens que são apresentadas hoje vão ser recordadas para sempre. Acho que Super Nanny é um problema grave para as crianças. E ainda bem, ao contrário daqueles que dizem nós em Portugal é que temos a mania que... O Márcio não consegue falar ainda mais. Bem que em tantos países existe o Super Nanny e que em Portugal é que houve uma decisão ou houve noutros não é questão que não houve decisão, é que se tivesse havido uma decisão a suspender o programa eu não estaria de acordo. Agora, houve uma decisão, houve uma decisão, houve bom senso numa decisão de proteger a identidade e a emissora que decidiu retirar o programa porque nessas condições não queria. Ainda não houve o julgamento, será no dia 15 de fevereiro. O que houve foi uma medida suspensiva de forma a que os efeitos do julgamento não sejam postos em causa por um facto consumado. Apesar disso, a RTP Madeira irá anunciar brevemente que vai fazer uma versão regional do Super Nanny. A primeira criancinha chama-se Rui Barretito. Que já tem declarações. Já tem. Vai ser... Não, mas com a voz. Já chega, já nos escangalhámos uma vez. Tá bem. E devemos estar mesmo quase no fim, não? Estamos a 2 minutos. A 2 minutos, então. Terminar com uma recomendação a quem pode e quem gosta e quem quer, que não deixe de passar pelo Panelo. Amanhã, que é dia de Panelo. Há grelos. Não, isso é um dos problemas. Há grelos. O que foi noticiado é que este ano o Panelo, há poucos grelos. Como toda a gente sabe, foi inventado por Emanuel Câmara. Ou se não é, pelo menos pelas declarações dele o ano passado parecia. Repare, de facto, teremos o Emanuel Câmara está aqui a apoiar o Panelo. Panelagem. Exatamente. Eu sobre o Panelo gostava de dizer que acho que um dos maiores problemas que existe na nossa sociedade são as couves, as pombas e os grelos não estarem de devida qualidade e, portanto, solidarismo completamente com este problema. E porquê que o Duarte está a falar em couves e pombas e grelos? Porque foi noticiado que este ano há escassez de couve. Há de pombas, não há. Não, há excesso de pombas. E pouco grelo. Porque as pombas têm comido os grelos. Pois. E isto não somos nós a inventar, está tudo... E o grelo, uma vez comido, estraga-se. Não. Não? Lavou, está novo. Pois bem, meus senhores, estamos praticamente no final desta emissão de hoje e tenho os 3 cavalheiros completamente
possuídos pela possuído risota não. final. Não. Pela risota final. Mas resta de facto agradecer a presença do nosso convidado de hoje, Duarte Gouveia, que se manteve impávido e sereno. Muito obrigada, Duarte, pela companhia nesta hora de Ultrapassou o emissão. teste. Estamos praticamente no final. Márcio, Raul, regressamos na próxima semana para Tenha mais. uma boa semana. Haverá mais grelos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Duarte. Obrigado por ter estado connosco. Espero que tenhas gostado e que fiques com vontade de Ele já olhou umas 2 ou 3 vezes para a porta de emergência. E é tudo. Obrigada pela atenção a todos os ouvintes que estiveram com a JMFM ao longo da última hora. Mais um plano estratégico. Regressamos para a semana.